O homem é apenas um trabalhador de escritório comum, ralando das 8 da manhã às 9 da noite. No entanto, ele inesperadamente desperta a classe de invocação mais poderosa. Mas o homem não sente alegria alguma, porque a maioria dos que despertam com sucesso acaba morrendo nas mãos de monstros. Alguns não conseguem suportar o processo de despertar e acabam congelando ou queimando até a morte. Morte. Será que eu também vou morrer durante o despertar? O homem costumava trabalhar até tarde da noite antes de ir para casa. Mesmo trabalhando em 3 empregos, ele só conseguia comprar o macarrão instantâneo mais barato. Tudo isso porque a doença de seu pai o impedia de trabalhar, e as mensalidades de seu irmão mais novo caíram inteiramente sobre seus ombros. Ele tinha ouvido dizer que aqueles que sobrevivem ao despertar podem facilmente obter grandes quantias de dinheiro. Os indivíduos despertos são divididos em várias classes: espadachim, portador de escudo, arqueiro, juntamente com uma série de classes únicas como curandeiro e tipo gigante, e ele despertou como a classe de invocador. A classe de invocador invoca vários monstros de outras dimensões para lutar. Se ele realmente se tornar um invocador, poderá escapar de sua situação atual. Ele tenta gritar para invocar, mas no momento seguinte, o homem ri sem graça. Como pude esquecer? As habilidades dos despertos não podem ser usadas fora da torre. Em algum momento desconhecido, uma torre apareceu no mundo, e todos os indivíduos despertos só podem usar suas habilidades dentro da torre. Fora da torre, os indivíduos despertos não são diferentes das pessoas comuns e só podem ver sua janela de status. Eu sou um idiota. Com isso, ele se prepara para testar dentro da torre. De repente, um aviso soa em sua mente. Habilidade de invocação aleatória ativada. No momento seguinte, seu corpo congela no lugar, incapaz de se mover. Um portal de luz se materializa lentamente no vazio. Um homem aparece de repente, assim do nada. Joe Wilk não consegue acreditar. A invocação foi um sucesso? Saudações, mestre. Assassino John Cossack se apresentando para o serviço. Por que consigo te invocar fora da torre? E por que você não é um golem? Ou algo do tipo. Ele verifica sua janela de status. Será que é por causa da habilidade de invocação aleatória? Antes que Joe Wilk possa pensar, John exclama em choque. Isso é ramen. Deixe-me provar só um pouco. Faz tantos anos que não como isso. Joe Wilk fica ali, sem palavras. Você acabou de devorar meu jantar inteiro em uma mordida. Pensando bem, ele nunca tinha ouvido falar de invocar um humano antes. Os tipos de invocação são divididos em 4 categorias: Rank R, Rank SR, e o mais alto é o Rank LSSR. De repente, inúmeras informações inundam sua mente. Todos os seres invocados devem seguir 3 protocolos. Primeiro, a vida do invocador deve ser a principal prioridade. Segundo, obediência absoluta às ordens do invocador. Terceiro, se o primeiro e o segundo entrarem em conflito, o primeiro tem precedência. Observando John comer macarrão, esse cara pode mesmo me obedecer absolutamente? John é um assassino de rank SR. A duração da invocação é de 6 horas com um tempo de recarga de 3 horas. Enquanto ele revisa as informações, tudo sobre John inunda sua mente. No momento seguinte, ele sente como se entrasse no mundo de John. Como assassino, John sempre operava sozinho. Não importava quantos inimigos ele enfrentasse, John sempre completava suas missões perfeitamente. Mas John tem um hábito peculiar. Após completar cada missão, ele embrulhava as cabeças decepadas como presentes. A morte de John resultou de uma missão fracassada. Ele aceitou uma missão para assassinar um mestre nobre. O mestre idoso já estava gravemente doente, mas John nunca esperou por isso. Até mesmo o mestre moribundo estava além de sua capacidade de derrotar, e ele acabou perecendo naquela missão. Nesse momento, John pergunta: "Você está viajando?" O homem imediatamente salta vários metros para trás. Eu consigo mesmo comandar este homem aterrorizante? As ordens do invocador são realmente absolutas? Ele testa, hesitante. Lave toda a louça para mim. John de fato limpa a casa inteira impecavelmente na mesma hora. Joe Wilk fica maravilhado. Então essa coisa de obediência é real. John sorri. As ordens do invocador são absolutas para mim. Se é assim, lata como um cachorro agora mesmo. John para imediatamente o que está fazendo. Joe Wilk se sente desconfortável por dentro. Será que eu fui longe demais? No momento seguinte, John obedece completamente ao comando. Só agora Joe Wilk acredita totalmente. Este sistema de comando é incrivelmente confiável. De repente, batem violentamente na porta. Joe Wilk entra em pânico. Esqueci que hoje é o dia de pagar os juros. Para pagar o tratamento de seu pai e as mensalidades de seu irmão, ele teve que pegar grandes somas de dinheiro emprestado. Foi a decisão mais estúpida que ele já tomou. Mesmo com 3 empregos, ele mal consegue cobrir os juros. John, esconda-se por enquanto. Invocador, por que eu não os mato de uma vez?
Apenas se esconda primeiro. No momento em que ele abre a porta, o visitante sorri maliciosamente. Você esqueceu que tem dívida para pagar hoje? Eu estava tão preocupado com você. Se você realmente não pode pagar, pode sempre pagar com o corpo. O bandido do lado de fora dá uma risadinha. O irmão mais novo dele é jovem. Ele vai render um preço mais alto. Ao ouvir isso, Joe Yuki queima de fúria, mas só pode agir com humildade e insistir que pagará o mais rápido possível. Os bandidos cobram os juros e vão embora. John sai de seu esconderijo. Eles não parecem ser boas pessoas. Eu posso cuidar deles para você. Fique quieto, John. Ainda falta muito tempo para a duração da invocação acabar. Posso assistir um pouco de televisão primeiro? Faça o que quiser. Estou exausto hoje. Preciso dormir. Primeiro, trabalhar mais de 10 horas seguidas, depois despertar como um invocador e ser atormentado por empréstimos de juros altos. Joe Yuki arrasta-se para a cama. John senta-se silenciosamente por perto a ver televisão, observando-o ao seu lado. Depois de tantos anos sozinho, é bom ter alguém por perto de vez em quando. Quando Joe Yuki acorda novamente, já são 8 da manhã. John deve ter regressado quando o tempo de invocação terminou. Certo? Bochechando, ele prepara-se para se arrumar e continuar a trabalhar. Nesse momento, as notícias da televisão informam. 3 vítimas foram descobertas na Smile Money Company, uma empresa de empréstimos privados na rua Seul. Todas as 3 vítimas foram decapitadas, e todas as 3 estavam amarradas com fitas vermelhas. Joe Yuki congela em choque. Fitas vermelhas. Teria sido John? Eu realmente invoquei um assassino? A tremer, ele abre as notícias mais populares de hoje. Foi mesmo John. No trabalho, Joe Yuki não consegue concentrar-se de todo. Sempre que fecha os olhos, ele vê os rostos deles. Ele estraga todas as suas tarefas. Amanhã, ele terá que suspender o trabalho. A janela exibe o assassino descontrolado da Guilda Cruel. Ele é o meu ser invocado e não me fará mal. Mas no fundo, ele ainda sente medo, pensando em invocar John novamente. Mas o que aparece primeiro é um aviso diferente na janela. Por favor, avalie o desempenho de John. Por favor, avalie a sua satisfação com John. Por não seguir as minhas ordens, eu queria mesmo dar-te uma estrela. Mas, no final, ele seleciona uma avaliação de 3 estrelas. A sua mãe era coordenadora, por isso ele sabe como as avaliações são importantes para eles. Saudações, mestre. John Kosaka ao seu dispor. Muito obrigado pela avaliação de 3 estrelas. Vou esforçar-me ainda mais. Senhor John, você matou as pessoas que vieram à minha casa ontem? Eu tratei deles pouco antes de a invocação terminar. Eu era apenas uma pessoa comum e, de repente, invoquei o assassino descontrolado. Eu não consigo aceitar isto de forma alguma. Quando eles invadiram a sua casa, eu coloquei uma habilidade de rastreamento neles. Por que é que os matou? Eu nunca dei tal ordem. John explica que simplesmente eliminou uma ameaça potencial antecipadamente. O protocolo 2 afirma que as ordens do invocador são absolutas. Mas se eu determinar que há uma ameaça, posso ignorar as ordens e agir diretamente. Faça o que eu fizer, devo garantir a sua segurança primeiro. E se eu lhe ordenar que me mate? John sorri. Essa ordem é absolutamente impossível de executar. O protocolo 3 é vago. Em muitas situações, tudo se resume ao próprio julgamento do Sr. John. O que devo garantir é que o invocador permaneça seguro no final. Ao ouvir isto, Joe Yuki grita, isto é uma loucura absoluta. John responde, não há outra maneira. A minha missão é proteger a sua segurança, mas este julgamento vago é perigoso. Por exemplo, se esbarrarmos acidentalmente em alguém na rua e essa pessoa praguejar e ameaçar arrancar-me os olhos. Com base na sua interpretação, John, você provavelmente também trataria deles, certo? Só de pensar nisto deixa-me muito inquieto. Ao ouvir isto, John ajoelha-se imediatamente e pede desculpa. Isso foi uma falta de consideração da minha parte. Você tem de me prometer que, a partir de agora, só agirá quando a situação for verdadeiramente perigosa. Seguirei absolutamente as suas ordens e serei mais cuidadoso. A propósito, mestre, não planeia conquistar aquela torre? Joe Yuki congela por um momento ao ouvir isto. A probabilidade de despertar é inferior a 1 em 10 milhões. Já que ele despertou, esta é a sua oportunidade de mudar de vida, mas ele está aterrorizado com as criaturas dentro da torre. John, além de mim, outros invocadores já o invocaram antes? Há muitos anos, houve um homem muito corajoso. Estou envergonhado. Eu sou apenas alguém que teme a morte. Não tenho coragem para enfrentar o perigo. Até ontem, eu era apenas uma pessoa comum. De repente, John exclama, isto não é uma falha. A maior virtude de um excelente invocador é priorizar a segurança. Você é o invocador que sonhei encontrar. Enquanto você viver, posso continuar a ser invocado. Continue a viver em segurança assim.
Tenho muita fé em si, invocador. No dia seguinte, ele debate-se sobre se deve ou não entrar na torre. Agora que a dívida finalmente desapareceu, ele pode simplesmente encontrar um emprego estável qualquer. O seu telemóvel toca de repente no bolso. Joe Yuki não consegue acreditar. A sua mãe perdeu o emprego. Depois de trocar algumas amabilidades, ele desliga. Ele realmente não quer entrar na torre, mas o fardo de toda a sua família agora repousa sobre os seus ombros. Ele então invoca John. Sinto-me péssimo por pedir, mas por favor, acompanhe-me até a torre hoje. Meu mestre, de repente você tornou-se tão corajoso. Na verdade, eu preferiria que você fosse mais cauteloso. Já que decidiu entrar na torre, deite fora estas coisas inúteis. Você é um invocador. Dentro da torre, você mesmo não precisa de lutar. No momento seguinte, um aviso aparece. Deseja entrar na Torre Negra? No momento em que Joe Yuki clica em confirmar, ele é instantaneamente transportado por uma força desconhecida, olhando para a cena à sua frente. Isto é o interior da Torre Negra? É completamente diferente do que ele imaginou. Isto é apenas um deserto estéril. Além disso, a velocidade da teleportação é incrivelmente desorientadora. Observando o enfraquecido Joe Yuki, John sorri. Você vai se adaptar rapidamente. Sem demora, vamos deixar a zona segura e começar a missão. Quando Joe Yuki sai da zona segura, ele recebe um aviso. Habilidades físicas aprimoradas para corresponder ao nível. Permissões de habilidade de combate ativadas. Joe Yuki sente o poder em seu corpo. É assim que se sente ao se tornar um jogador? Aviso. Missão emitida. Elimine 5 insetos de casca dura em 2 horas, olhando para um inseto agachado nas proximidades. Antes de entrar na Torre Negra, ele pesquisou muitos guias. Muitos mencionaram que os insetos têm uma defesa incrível, levando a maioria das pessoas 30 minutos para mal conseguir matar um. Eu também sou um jogador agora, John. Não intervenha. John responde com leve surpresa. Você não precisa se esforçar tanto. Eu sou um jogador agora. Como posso deixar insetos bloquearem meu caminho? Senhor John, embora eu planeje lutar sozinho, gostaria de pegar uma arma emprestada com você. Assim que Joe Yuki se prepara para lutar, ele sente que algo está errado atrás dele. Instintivamente, ele se vira lentamente. Senhor John, retiro o que disse sobre lutar sozinho. Por favor, me ajude. John ri ao lado. Isto é o que um invocador adequado deveria fazer. Num piscar de olhos, John aparece instantaneamente diante do inseto. Uma simples cotovelada mata um inseto. John então grita, deixe o resto comigo também. Num piscar de olhos, ele lança os insetos pelos ares, então saca suas adagas de assassinato e as lança a uma velocidade incrível. Os insetos no ar são instantaneamente perfurados. John mostra uma expressão de missão cumprida. Sem olhar para trás, ele caminha em direção a Joe Yuki e sussurra, explosão de lâminas. Os insetos no ar explodem instantaneamente de novo. O atônito Joe Yuki fica boquiaberto, incrédulo. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos, foi incrivelmente rápido. Enquanto Joe Yuki está atordoado, um aviso aparece. Missão completa. Antes que Joe Yuki possa reagir, outro aviso soa. Você conquistou o primeiro andar da Torre Negra. Classificação, S++. Recompensa da classificação S++, emblema de platina. Após um momento, Joe Yuki recupera a consciência. O primeiro andar foi fácil demais. Talvez ele se torne rico muito em breve. No entanto, Joe Yuki não sabe que o campo de treinamento de heróis acaba de receber um aviso. Todos os outros jogadores fora da torre receberam uma série de avisos. Até a Associação de Heróis recebeu. Em algum lugar, um homem não consegue acreditar. Uma conclusão de primeira vez com classificação S++. Tendo completado a missão, Joe Yuki é transportado de volta para casa. A teleportação de ida e volta e a conclusão levaram um total de 5 minutos. Isso foi incrivelmente rápido. John sorri. Você se saiu excelentemente, invocador. Joe Yuki resmunga. Eu não fiz absolutamente nada. John responde. Confiar a missão a mim foi a melhor decisão. Ele então pega a pedra mágica e o emblema de platina. Esta é a primeira vez que ele vê uma pedra mágica de verdade. Pedras mágicas são agora materiais indispensáveis para a sociedade industrial. 100 gramas podem ser vendidos por 50.001. A Torre Negra existe há muito tempo, e muitas informações sobre ela estão disponíveis publicamente. Mas apesar de pesquisar extensivamente, ele não encontra nenhuma informação sobre emblemas de platina. O que o deixa mais feliz é ganhar 50.001 em apenas 5 minutos. Ele então pede um grande banquete. Ele deve recompensar John adequadamente. John, empolgado, pega a comida. Eu não comi assim há muitos anos. Sr. John, você não come assim há muito tempo porque não é invocado há séculos. Parece que o Sr. John também é um ser humano de verdade, não apenas uma criatura invocada comum. Ele ri.
O Sr. John também é meu primeiro amigo. Com base na experiência de hoje, ele confirma que a Torre Negra não é tão perigosa quanto os rumores dizem. Na manhã seguinte, olhando para seu cronograma de trabalho planejado anteriormente, ele decide abandonar esses trabalhos temporários e conquistar a Torre Negra com John. Pouco depois, John diz, obrigado pela classificação de 5 estrelas. Vou me esforçar igualmente para servi-lo hoje. Observando a expressão feliz de John. Sr. John, as classificações são muito importantes para você? As classificações são o mais importante para nós, seres invocados. Quando as classificações melhoram, nosso nível e patente aumentam, e até a duração da invocação se estende. Os dois então entram no segundo andar da Torre Negra. A missão do segundo andar é eliminar insetos gordos e desajeitados. Apesar de serem chamados de desajeitados, os insetos se movem assustadoramente rápido. Joe Wilk congela. Como algo tão gordo pode se mover tão rápido? John, que estratégia devemos usar para este andar? John responde. Não temos tempo para discutir estratégia. Vou completar a missão em 3 minutos. John sorri. Assim que termina de falar, ele avança em direção aos insetos. Acaba com eles, John. Vou te dar comida extra hoje à noite. John se sente gratificado. Ter um invocador obediente e despreocupado é verdadeiramente confortável. Em pouco tempo, ele elimina os insetos ao redor. Mesmo sendo a segunda vez que ele testemunha as habilidades de John, ele continua chocado. Missão do segundo andar completa. O segundo andar recebe classificação S++. Emblema de platina obtido. Joe Wilk acha que a Torre Negra é realmente fácil. Logo, eles chegam ao terceiro andar. Também é uma missão de eliminação de insetos, só que os insetos têm atributos de gelo. John os mata com a mesma facilidade. Em seguida, vem o quarto andar com insetos de atributo de fogo. Finalmente, o quinto andar com insetos de atributo de veneno. Quando o quinto emblema de platina é obtido, um aviso aparece, 5 acumulados. Privilégios especiais desbloqueados. Joe Wilk fica curioso. Ele desbloqueou um novo privilégio? Aviso, despertar de privilégio especial, melhoria de troca. Como efeito do privilégio, o número de invocações simultâneas aumentou para 2. No entanto, a invocação aleatória tem um tempo de recarga de 30 dias. Suas batalhas com a torre provavelmente se tornarão uma corrida de resistência. Atualmente, ainda restam 25 dias de tempo de recarga. Durante esse tempo, John terá que continuar trabalhando duro dentro do prédio da organização de despertar da Associação de Heróis. Os administradores da associação ficam em silêncio. Anúncios de conclusão S++ por 5 dias consecutivos. Continuará hoje? Diretor, está pensando naqueles anúncios? Você está tentando me dar um ataque cardíaco? Eu já lhe disse muitas vezes para não falar de repente ao meu lado. Não tive a intenção de assustá-lo. Como você suspeitava, o anúncio do sexto andar acabou de aparecer. 6 conclusões S++ consecutivas da Torre Negra. Sem dúvida, um indivíduo aterrorizante surgiu. Suas classificações correspondem totalmente aos padrões de elite da associação. O diretor da associação de despertar está furioso. Antes de ele aparecer, nossa maior classificação de conclusão era apenas Rank S. Pensávamos que esse era o máximo. Nunca esperamos que S++ existisse. Associações nacionais ao redor do mundo tomaram conhecimento desta situação. Precisamos localizar imediatamente este jogador e recrutá-lo para se juntar a nós. 2 dias depois, John sorri. Não se esqueça que estamos limpando o 8º andar hoje. Assim que passarmos do 10º andar, deixaremos oficialmente o rótulo de iniciante. Após várias tentativas na floresta do 8º andar, a missão é eliminar 10 sapos espinhosos. As línguas dos sapos espinhosos podem se estender por dezenas de metros para atacar. Mas com John presente, não há praticamente nenhuma pressão. Joe Wilk suspira, impotente. Todo dia é assim. Eu não tenho absolutamente nenhuma presença. John coça a cabeça. Depois do 10º andar, ficará muito mais difícil. Então, depois do 10º andar, deixe-me lutar ao seu lado para agradecer por seus esforços. John, você também pode sair e comprar coisas para si mesmo. Invocador, não posso sair do seu lado. Se você realmente deseja me recompensar, apenas compre um pouco de frango da Sarah. Eu vi propagandas de frango na televisão. Parecia incrivelmente delicioso. Joe Wilk sorri e pega os itens de recompensa do 8º andar, poções de recuperação exclusivas da Torre Negra, 800 gramas de pedras mágicas. Ele precisa encontrar uma maneira de vender as pedras mágicas. Inicialmente, ele só queria visitar a Torre Negra. Ele nunca esperou limpá-la consistentemente todos os dias. Todas as vezes, John alcança uma vitória esmagadora. Essa sensação é realmente maravilhosa. Quando o 9º andar é concluído com uma classificação S++, John ganha 1 hora adicional de duração da invocação.
John também gosta desse estilo de vida porque Joe Yuki é o mestre mais obediente que ele já encontrou. No dia seguinte, os dois finalmente chegaram ao 10º andar. John, este é o 10º andar que você mencionou? Sinto como se meu corpo tivesse se tornado mais forte. John, deixe-me lutar ao seu lado pela primeira vez neste andar. Não, não. Você só precisa ficar bem longe. Não se preocupe comigo. Eu estou incrivelmente forte agora, como um cavalo selvagem se libertando. Assim que ele termina de falar, olhos enormes se fixam em Joe Yuki. Joe Yuki entra em pânico. Que diabos é isso? Olhando cuidadosamente para cima, ele vê um louva-a-Deus de dezenas de metros de altura. Este 10º andar é muito diferente do 9º andar. Eu não te disse? Além do 10º andar, você sai completamente da área de iniciante. O 10º andar serve essencialmente como um poderoso nível de guardião. Observando o louva-a-Deus feroz, Joe Yuki grita, vou deixar com você, afinal. O ataque do louva-a-Deus chega em um instante. John salta levemente e o desvia completamente. Ele corre em direção à parte superior do corpo do louva-a-Deus. Dezenas de golpes caem como um raio. O louva-a-Deus é instantaneamente despedaçado. Em algum momento, a figura de John já apareceu do outro lado. Aviso. Missão do 10º andar completa. Conclusão S++ do 10º andar alcançada, saindo da Torre Negra. Ao retornar, Joe Yuki verifica as pedras mágicas. Ele tem um total de 5,5 quilos. Concluir o 10º andar e acumular 5 emblemas desbloqueia uma nova habilidade. Aviso. 10 emblemas acumulados. Joe Yuki o abre ansiosamente para verificar, permite copiar uma habilidade de criatura invocada. Joe Yuki fica um pouco surpreso. Copiar? Isso é muito bom. Ouvindo isso, John sugere, você deveria copiar meu passo sombrio, porque meu passo sombrio pode melhorar sua habilidade de fuga. Joe Yuki de repente fica em silêncio. Você disse fuga? Como eu poderia ser alguém que abandona companheiros? Vendo isso, John muda sua abordagem. O passo sombrio também pode permitir que você venha me resgatar rapidamente. Ouvindo isso, Joe Yuki responde, eu não tenho medo da morte. Eu simplesmente quero aprender o passo sombrio para te salvar. Ele então tenta usar o passo sombrio no quintal. Depois de um tempo, Joe Yuki ofega pesadamente. Eu pensei que o passo sombrio poderia ser usado fora da torre como uma invocação, mas não tem efeito nenhum. No dia seguinte, para vender as pedras mágicas, ele deve ligar para a organização de despertar de jogadores. Eu despertei e desejo me registrar como jogador. No momento seguinte, o pessoal do registro fica excepcionalmente animado e indica que enviará alguém imediatamente. Ele só quer se registrar como jogador para vender convenientemente as pedras mágicas. Por que eles estão tão animados? Do lado de fora da entrada da associação de jogadores. Os jogadores recém-despertos não são os que estamos procurando. Esta manhã, acabamos de receber outra inscrição de jogador. Preciso que você venha comigo. Não podemos perder um único jogador recém-desperto. Enquanto Joe Yuki limpa seu quarto e espera, uma voz soa na porta. Esta é a residência do Sr. Joe Yuki? Nós somos da organização de despertar de jogadores. Ouvimos dizer que você se inscreveu para se tornar um jogador. Sim, eu me tornei um jogador apenas recentemente. O homem apresenta sua colega, a senhorita Lee. No momento seguinte, a mulher de repente encara Joe Yuki intensamente. Você é aquele que está limpando com classificações S++? Ao ouvir isso, Joe Yuki entra em pânico instantaneamente. Esta é a primeira vez que uma mulher chega tão perto. Além disso, o que ela quis dizer com isso? Será que ela tem alguma maneira de detectar minhas informações? Independentemente disso, ele deve negar completamente. Eu pareço ter recebido anúncios de S++, mas eu realmente não sou um jogador S++. A mulher estreita os olhos e encara Joe Yuki como se dissesse você é suspeito. O diretor ao lado dela exclama, deveríamos realizar testes, não interrogá-lo diretamente assim. Senhor Joe Yuki, minhas sinceras desculpas. Peço desculpas pelo comportamento da minha colega. Permita-me apresentar a Torre Negra a você. Há mais de 100 anos, a Torre Negra apareceu de repente ao redor do mundo. As nações enviaram forças ativamente para investigar, mas as Torres Negras são protegidas por barreiras. Ninguém consegue se aproximar delas facilmente. Somente depois que os jogadores surgiram as pessoas entenderam que podiam limpar a Torre Negra diariamente. Aqueles que se tornam jogadores ganham um poder tremendo dentro da torre. Uma vez que a limpeza da Torre Negra para, um aviso é acionado. O resultado final é o colapso da Torre Negra, e a cidade onde a Torre Negra se encontra se transformará em cinzas. Cada nação tem de 1 a 3 torres negras. Quando todas colapsam, essa nação enfrenta a destruição. Uma certa nação insular foi destruída dessa maneira. Desde então, cada nação organizou equipes de elite para limpar as Torres Negras.
Sempre que a Torre Negra é limpa até o andar mais alto, ela se atualiza automaticamente com uma dificuldade maior. Portanto, nossa nação valoriza muito os indivíduos despertos. Sr. Jouyu, como você confirmou que despertou? Eu já entrei na Torre Negra e obtive algumas pedras mágicas dela. Sr. Jouyu, em qual andar da Torre Negra você está atualmente? Quando eles recebem a resposta do 10º andar, os dois trocam olhares. Por que essa resposta corresponde ao jogador com classificação S++? Será que ele é o jogador que estamos procurando? Sr. Jouyu, você mencionou anteriormente que também ouviu os anúncios do jogador S++. Jouyu fica tenso imediatamente. Eu já ouvi falar. Essa pessoa é realmente impressionante. Acredito que ele também será excepcional no futuro. Ele está confirmando minha identidade ou continuando a sondar? Os dois continuam. A limpeza da Torre Negra é dividida em equipes regulares e equipes de elite. As equipes de elite trabalham em estreita colaboração conosco. Elas se concentram em limpar os andares mais altos da Torre Negra. Nós fornecemos apoio logístico e financiamento substancial. Dentro da torre, eles são guerreiros corajosos, mas do lado de fora, são apenas pessoas comuns. Portanto, se você se juntar, podemos fornecer proteção completa. Ele se sente extremamente desconfortável em aparecer diante da mídia. Ele poderia até dizer que detesta intensamente estar cercado de pessoas. Minhas sinceras desculpas. Eu não planejo me juntar à equipe nacional de limpeza. Se você se juntar como jogador, poderá desfrutar de riqueza e uma vida confortável. Jouyu diz baixinho, eu sou apenas uma pessoa comum. Tenho muito medo de lutar contra monstros. No futuro, ficarei em um andar seguro e ganharei apenas o suficiente para me sustentar. Minhas sinceras desculpas. Eu não sou do tipo corajoso. A mulher suspira interiormente. Parece que ele também não é a pessoa que estamos procurando. Uma grande parte dos jogadores permanece em andares seguros. Tais pessoas não são qualificadas para a equipe de elite nacional. Aqueles sem força e determinação suficientes não estão qualificados para servir a nação. Sr. Jouyu, eu respeito profundamente sua escolha. O próximo é o passo final da confirmação do despertar. Por favor, entre na Torre Negra para provar isso. Jouyu pensa. Eles ainda querem testar se eu sou aquele jogador. Claro, sem problemas. No entanto, a minha limpeza da Torre Negra pode levar cerca de 2 horas. Sem problemas. Nós esperaremos pacientemente por você. Jouyu então se levanta. Então eu vou na frente. No momento seguinte, Jouyu desaparece do quarto. Você acha que ele é a pessoa que estamos procurando? O comportamento dele realmente não corresponde a quem estamos procurando. No entanto, saberemos a resposta em breve. O 11º andar é aquele andar terrível da centopeia. É a partir do 10º andar que as aventuras dos jogadores realmente começam. O 11º andar exige a eliminação de 100 centopeias. Portanto, acredito que ele recuará para a zona segura e escapará da Torre Negra em no máximo 10 minutos. Neste momento, Jouyu invoca John. Invocador, tenho o prazer de servi-lo novamente hoje. A missão de hoje é eliminar 100 centopeias em 3 horas. Os primeiros 10 andares não têm penalidade. Falhar no 11º andar significa pena de morte. John sorri. Concluirei a missão em 15 minutos hoje. Jouyu grita, de jeito nenhum termine tão rápido. Nossa estratégia hoje é ir com calma. Não precisamos alcançar S++. Embora eu não saiba o motivo, cumprirei perfeitamente as ordens do invocador. Aquelas 2 pessoas certamente querem usar os anúncios para descobrir. Desde que meu progresso seja lento, posso definitivamente evitar suspeitas. Enquanto Jou fantasia, John já matou 5 ou 6 centopeias. John, mais devagar. Nesse ritmo, você completará a missão em no máximo meia hora. John grita. Entendido. Ele então começa a passear com as centopeias, mas Jouyu nunca esperava por isso. Uma centopeia gigante aparece de repente sob seus pés para atacá-lo. Jouyu grita, isso é terrível. Será que vou morrer aqui? Assim que Jouyu cai, monstros de galhos de árvore aparecem de repente por toda parte para atacar. Neste momento, John sente que seu mestre está ameaçado e olha para trás. No momento seguinte, como um raio, sua figura desaparece instantaneamente, gritando, aguente firme por apenas 2 segundos. As centopeias bloqueando o caminho são instantaneamente despedaçadas por um poder feroz. No momento crítico, John chega ao lado de Jouyu. Quando Jouyu abre os olhos novamente, inúmeros monstros centopeias se desintegram no ar. O cheiro fétido de sangue de centopeia espirra por toda parte. John, diminua a velocidade de abate. Nesse ritmo, estamos perdidos. John grita ao lado. Não posso executar sua ordem. No momento, sua segurança é a principal prioridade. Ao ouvir isso, Jouyu entra em pânico. Nesse ritmo, eles vão me descobrir. Pouco depois,
Um aviso aparece. Conclusão do 11º andar da Torre Negra completa. Emblema de platina obtido. 12º andar desbloqueado. Iniciando o teletransporte de retorno. Estou perdido. Se eu voltar agora, eles definitivamente vão me descobrir. Certo? Já se passaram mais de 10 minutos. Ele deve estar voltando em breve. Certo? Bem neste momento, a mulher recebe um aviso de anúncio. Conclusão do 11º andar da Torre Negra completa. Classificação S++ alcançada. O aviso de anúncio. Antes mesmo de terminar, Joe e Yuki retorna para a sala. Testemunhando isso, os dois não conseguem acreditar. Esse cara é realmente a pessoa que estamos procurando? No momento em que o anúncio apareceu, esse cara retornou simultaneamente para a sala? Neste momento, Joe e Yuki fantasia. Ele deveria ordenar que John os silenciasse? Com a força de John, levaria apenas um instante para completar. Senhor Joe Yuki, você está bem? Notei que você está inquieto e aéreo desde que voltou. Joe Yuki tosse sem graça. O homem afirma, se você se juntar a nós, podemos atender a quaisquer condições. Você deve estar enganado. Outro jogador deve ter concluído ao mesmo tempo que eu. Ouvindo a desculpa esfarrapada de Joe Yuki, o homem não pode deixar de mostrar uma expressão de impotência. Já que você diz que é um mal-entendido, então é um mal-entendido. Vamos assinar o contrato de despertado. No momento seguinte, Joe Yuki grita, eu pedi um contrato padrão. Por que se tornou um contrato de elite? O homem sorri e diz, este não é um contrato de elite. Este é o contrato de elite transcendente, do mais alto nível. Assim que você assinar o contrato, receberá 12 bilhões de wons anualmente e obterá o mais alto nível de segurança. Você será até mesmo imune a todas as leis e penalidades nacionais. Ao ouvir isso, Joe Yuki fica completamente paralisado. Isso é praticamente estar acima de toda a nação. Assim que o homem quer continuar explicando os benefícios, Joe Yuki diz, eu só quero um contrato padrão. Se não for um contrato padrão, então me recusarei a limpar a Torre Negra. O homem não entende. Isso é dinheiro e status com que todos sonham. Joe Yuki explica que ele simplesmente odeia estar no centro das atenções. Quando ele se tornar famoso, até comprar roupas atrairá multidões. Comer uma refeição significa enfrentar os olhares deles. Ouvindo isso, o supervisor se sente impotente. Outros gostam de ser o centro das atenções, mas esse cara absolutamente odeia isso. Um momento depois, o homem diz, então vamos assinar um contrato padrão. Espero que o Sr. Joe Yuki contribua para a nação. Joe Yuki realmente não quer se juntar à equipe de elite. Uma vez que ele se junte, terá que carregar as expectativas dos outros. Ele é apenas uma pessoa comum e não quer se tornar um herói aos olhos dos outros. Neste momento, dentro do prédio da organização de despertar de jogadores, seu relatório afirma que este jogador é do tipo tímido e covarde. Essa é a minha avaliação, mas não entendo como ele pôde se tornar um jogador com classificação S++. Na minha impressão, ele é apenas um jogador extremamente comum. No entanto, ele é de fato a pessoa que estávamos procurando. Será que pegamos a pessoa errada? A mulher diz que é absolutamente impossível. Nunca encontramos um jogador que seja ao mesmo tempo tímido e excepcionalmente talentoso. Você deve recrutá-lo para nossa equipe de elite. Ouvindo isso, o homem diz que fará tudo o que for possível para que ele se junte. Do outro lado, Joe Yuki finge estar muito zangado. Eu ordenei que você diminuísse a velocidade de conclusão. Por que você ainda é tão rápido? Para o próximo andar 12, você deve seguir as ordens. Ele então entra no andar 12. A missão é derrotar 20 ouriços de gelo. Ele invoca John Cossack. Desta vez, você deve concluí-lo lentamente. Por favor, confie em mim. Desta vez, com certeza obedecerei ao seu comando. No momento em que as palavras são ditas, o corpo de Joe Yuki já está congelado, tremendo incontrolavelmente. John olha para o corpo trêmulo de Joe Yuki. Meu caríssimo invocador, completarei a missão o mais rápido possível e o levarei para uma sala quente. Ele então avança em velocidade extrema. Joe Yuki grita, obedeça. Enquanto mata monstros, John grita, meu invocador está congelando até a morte. Eu devo protegê-lo, diz Joe Yuki com a voz trêmula. E a regra da obediência absoluta? Seu rosto está cheio de desamparo. Logo, o aviso anuncia a conclusão com uma classificação S++. Pouco depois, o supervisor da associação de jogadores diz, Senhor Joe Yuki, você concluiu o andar 12 de novo? O homem abaixa a cabeça, desamparado. Ele realmente não quer continuar a atrair atenção. Ao seu lado, John coça a cabeça com um sorriso. John diz que a missão acabou. Ele vai assistir TV. Antes que as palavras terminem, Joe Yuki cancela imediatamente a invocação. Você não me ouve e ainda quer assistir TV. No dia seguinte, andar 13, a missão é passar por armadilhas de fogo.
John grita, as armadilhas são perigosas demais. Invocador, deixe-me carregá-lo para atravessar. Joe Yuki grita, eu só quero realmente concluir os andares. Vá devagar. Aviso, andar 13 concluído, classificação S++. Andar 14. John diz, estes morcegos todos usam ataques súnicos. O grande alcance poderia facilmente feri-lo. Neste momento, Joe Yuki só pode ficar de lado, desamparado. Ele desiste completamente de comandar John. Andar 14 concluído, S++. Joe Yuki olha para os fundos que obteve. Os subsídios de jogador combinados com os fundos da venda de pedras mágicas somam quase 5 milhões de wons. Em apenas 14 dias, ele ganhou tanto dinheiro. Ele invoca John novamente. John grita imediatamente, sinto muito, invocador. Você me deu uma classificação de 5 estrelas, mas eu continuo lhe causando problemas. Joe Yuki diz, vá no seu próprio ritmo. Não vou forçá-lo a ir mais devagar, já que não consigo controlá-lo de qualquer maneira. Além disso, depois que o andar 15 terminar, posso ganhar novos privilégios novamente. Estou muito curioso agora sobre qual habilidade o 15º emblema de platina concederá. Vamos concluir o andar 15 juntos. A missão do andar 15 requer matar 20 goblins. Goblins parecem ser criaturas inteligentes. Quanto mais alto o andar, mais espertos os monstros se tornam. Ele realmente precisa ser mais cuidadoso. Além disso, a partir do andar 15, muitos monstros aprenderam a trabalhar em equipe. No entanto, isso não é difícil para John. A essência de John é a de um assassino. Ele possui habilidades de furtividade e pode facilmente emboscar monstros. Antes que o Goblin saiba o que está acontecendo, sua cabeça é instantaneamente decepada. John então completa a missão usando furtividade. Andar 15 concluído. O 15º emblema de platina foi emitido. Ele então sente uma sensação de puxão quando o teletransporte de retorno começa. A primeira coisa que Joe Yuki faz ao retornar ao seu quarto é abrir seu inventário. Ele funde os emblemas de platina obtidos novamente. Uma voz soa em sua mente. 15 emblemas de platina acumulados. Nova recompensa obtida. Joe Yuki se sente extremamente animado. Ele parece completamente absorvido na emoção de concluir a Torre Negra. O que poderia ser? Recompensa. Equipamento de energia exclusivo da Torre Negra. Assim que o aviso termina, uma pulseira que irradia luz dourada aparece de repente. Joe Yuki a coloca imediatamente. O aviso diz, forma um escudo protetor para o usuário com um tempo de recarga de 5 horas. A força do escudo escala com o nível. Sentindo o escudo se formar, ele fornece proteção completa em todas as direções, sem pontos cegos. Joe Yuki se sente encantado. Com este item, ele pode se proteger mesmo ao enfrentar monstros. Como ele cresce com seu nível, este escudo deve ter um valor de mercado extremamente alto. Quanto mais alto o andar, mais generosas são as recompensas. Ele então pergunta animadamente, John, podemos concluir o andar 16 imediatamente? Claro. Sem problemas. Mas você está subindo de andar muito rápido. Você ainda não se familiarizou com suas próprias habilidades. Ouvindo isso, Joe Yuki percebe que, o tempo todo, John esteve concluindo a Torre Negra em velocidade extrema. Sem John para protegê-lo, ele provavelmente morreria rapidamente. Algum tempo depois, dentro do prédio da Associação dos Despertos, há quanto tempo o anúncio de S++ parou? A partir de hoje, não há um anúncio de S++ há meio mês. Parece que ele ficou no andar 15. Ouvindo isso, o presidente da associação fica chocado e furioso. Por que uma habilidade tão grande despertaria naquele covarde? O Sr. Joe Yuki me disse que, como a dificuldade do andar 16 aumentou significativamente, ele está ficando no andar 15 para treinar. No momento em que as palavras são ditas, o homem mostra grande surpresa e diz, o Sr. Joe Yuki quer usar uma loja de jogador. Ouvindo isso, o presidente da associação grita, ele conseguiu fundos iniciais massivos de 15 classificações S++ consecutivas. O homem diz desamparado, provavelmente exatamente o que você está pensando. O presidente da associação fica mais irritado à medida que pensa sobre isso. Tanto talento desperdiçado num covarde. 15º andar, meio mês atrás. John mostra uma expressão incrédula. O seu invocador, originalmente tímido e covarde, está na verdade a pedir-lhe para o atacar com uma lâmina. John grita, eu sou um ser invocado. Como eu poderia atacar o invocador? Mesmo com Joe Yuki explicar que só quer testar o funcionamento do escudo, John ainda abana a cabeça em recusa, gritando, não o farei. Enquanto John abana a cabeça, Joe Yuki diz, se ele não atacar, então eu mesmo o farei. No momento seguinte, Joe Yuki grita, eu sou um idiota. Esqueci-me de ativar o escudo. Ele usa imediatamente uma poção de cura da Torre Negra. John começa a suar frio. Um ser invocado atacar o invocador é uma violação grave.
Eu poderia muito provavelmente ser apagado. Joe Yuki diz, eu entendo. Depois disso, John continua a caçar goblins no 15º andar. Joe Yuki observa John por um longo tempo. O 15º andar leva em média 10 minutos. Ele pode usar esta pausa de 10 minutos para praticar as suas próprias habilidades. Ele diz baixinho, passo sombrio, ativar. O seu corpo fica instantaneamente leve como uma pena. Ele tenta dar um passo leve em frente e aparece instantaneamente a vários metros de distância, deixando apenas uma imagem residual. Usando o passo sombrio pela primeira vez, Joe Yuki sente-se encantado. Isto é mais prático do que ele imaginava. Ele então pratica ainda mais tentando fugir do ataque, e o escudo ativa-se automaticamente. Joe Yuki grita e usa toda a sua força para chutar o Goblin, mandando-o a voar com um pé. Não muito longe, John fica atordoado por um momento. Ele então ri-se. Você chutou mesmo o Goblin como uma bola de futebol. De repente, John parece lembrar-se de algo. Ele corre apressadamente em direção a Joe Yuki. Ele pergunta nervosamente, você não se magoou, pois não? Ele então verifica Joe Yuki por todo lado para ver se ele foi mordido pelo Goblin. John fica furioso. Eu já disse muitas vezes que, quando encontrar monstros, use apenas o passo sombrio para escapar. Após um mês de prática, ele obtém grandes quantidades de pedras mágicas enquanto as suas habilidades se tornam cada vez mais proficientes. Finalmente, Joe Yuki propõe ir à loja de jogadores. Ao saber disto, a associação envia um veículo dedicado para ir buscar Joe Yuki. Senhor Joe Yuki, não o víamos há meio mês. Joe Yuki diz com um sorriso que esteve no 15º andar por meio mês. O homem então convida Joe Yuki a entrar na loja. Isto é a autenticação por impressão digital do jogador. Apenas jogadores registrados podem entrar na loja. Joe Yuki diz que não há necessidade de o acompanharem. Ele vai apenas dar uma olhada sozinho. O interior é uma instalação para jogadores extremamente luxuosa, com vários equipamentos exibidos nos balcões. Olhando para os preços altos nos balcões, ele devia vender as suas pedras mágicas primeiro. A funcionária diz que são 22,5 quilos no total, no valor de 11.250.001. Joe Yuki quer fazer compras com este dinheiro agora mesmo. Um momento depois, Joe Yuki maravilha-se com o quão caro o equipamento de jogador realmente é. Várias horas depois, as compras do jogador Joe Yuki correram bem? Foram concluídas sem problemas. Como Joe Yuki é o primeiro jogador de Rank S, pedi à funcionária para lhe dar um preço com um desconto bastante baixo. A cena muda. Joe Yuki sente-se muito entusiasmado. Esta arma custou-lhe apenas 2 milhões e 1. As botas que melhoram a velocidade de movimento custaram 3 milhões e 1. Muitos itens têm preços entre 20 milhões e 30 milhões e 1. Ele comprou as coisas tão baratas, devem ter lhe dado um desconto. Parece que, embora tenha assinado um acordo de jogador padrão, ele ainda recebe tratamento especial. Olhando para o equipamento no seu corpo, ele planeava originalmente ficar no 15º andar, mas as recompensas da Torre Negra são demasiado atrativas. Ele então invoca John. John pergunta, vamos continuar a limpar o 15º andar hoje também? Joe Yuki acena com a mão. Hoje, o 16º andar. Por que a habilidade de invocação aleatória pode ser usada hoje? John rejubila. Isso significa que terei um novo camarada? Ao ouvir isto, Joe Yuki ativa imediatamente a habilidade, gritando invocação aleatória. Uma luz roxa brilha intensamente enquanto uma figura emerge lentamente do vazio. Vendo isto, Joe Yuki fica chocado no lugar. O que diabos é isto? No momento seguinte, o ser invocado ataca e avança em direção à parede. Joe Yuki grita, que diabo é que eu invoquei? E não destrua minha casa. Logo a seguir, uma mão comparável à de um gigante materializa-se. No momento em que o ser invocado entra na sala, a sala inteira treme como um terremoto, e o corpo maciço do ser invocado até arromba o teto, olhando para a figura robusta e imponente à sua frente. Isto é mesmo humano? No entanto, antes que Joe Yuki possa pensar, John já está a gritar e a atacar o homem. Por que é que tinhas de ser tu? Volta para o sítio de onde vieste. Não venhas arruinar a minha vida. Vendo isto, Joe Yuki diz baixinho, John, tu conheces-lo? Vendo isto, o homem fala casualmente. Invocador, acho que não há absolutamente nenhuma necessidade de falar com ele. Ele é um vilão notório e do tipo ridiculamente estúpido, ainda por cima. Ele provavelmente nem conhece os 3 grandes princípios do invocador. Ao ouvir isto, o homem gagueja. Obedecer ao comando do invocador? Não. Parece que o invocador é absoluto nos comandos. Olhando para o homem cujo cérebro está a funcionar mal, John diz, vês? Ele nem sequer entende os 3 grandes princípios. Ao ouvir isto, Joe Yuki abre o painel de invocação. Tanque bárbaro, nível de invocação é o mais baixo, rank R.
Joe Yuki pensa com uma ligeira desilusão que, depois de esperar um mês, invocou o rank R mais baixo, exatamente quando Joe Yuki pergunta: quantas vezes foste invocado? Tens alguma impressão daquela torre? A resposta do homem é que ele não se consegue lembrar. Neste momento, uma onda de tontura atinge a mente de Joe Yuki. Esta sensação é a mesma que tive com o John. A sua alma está a receber as memórias do homem. Onde é isto? Parece uma vasta planície. Risadas próximas chamam a atenção de Joe Yuki. O bárbaro é um guerreiro das vastas planícies que ama profundamente a natureza no seu coração. O coração do bárbaro é tão inocente quanto o de uma criança. Ele nasceu com poder para esmagar tudo, mas o coração do bárbaro é demasiado puro. Ele foi alvo de uma organização de vilões. Eles convidaram-no para se juntar à sua equipa sob o pretexto de quererem ser seus companheiros. Os falsos companheiros aclamaram o bárbaro como herói e fizeram-no lutar na linha da frente contra os monstros. Para proteger os seus companheiros, o bárbaro lutou dia e noite contra sereias e demônios. No entanto, o bárbaro não percebeu que inúmeras toxinas de sereia tinham invadido seu corpo e, por fim, dissolveram a sua vida, e os companheiros que ele protegeu com a sua vida zombaram da tolice do bárbaro. Tendo recebido a memória, Joe Yuki derrama lágrimas de indignação a pensar: e daí que este bárbaro seja um pouco burro? Bem-vindo à minha equipa. Espero que possas limpar a Torre Negra juntamente comigo, já que somos companheiros de equipa. A partir de agora, o teu nome será Almôndega. Obrigado, invocador, por me aceitar. Almôndega, tens de confiar completamente em mim. Não serei como os teus antigos companheiros de equipa. Eu nunca te abandonarei. John, não fiques tão nervoso. O Almôndega não é o vilão dos rumores, mas sim uma boa pessoa que foi enganada. Ao ouvir isto, John encara o Almôndega. Já que o invocador o diz, então eu também acredito. Podemos ir para o 16º andar agora. Almôndega, eu fui invocado primeiro. Por isso, a partir de agora, eu sou o chefe e tu és o número 2. Ao ouvir isto, o Almôndega nui, e os dois seguem Joe Yuki enquanto se teletransportam para a Torre Negra. Joe Yuki grita: esta é a nossa primeira missão juntos. Temos de a completar na perfeição. O aviso da missão diz: a entrar no 16º andar da Torre Negra, habilidades físicas significativamente melhoradas. Objetivo da missão: matar 30 goblins. John diz: invocador, não entres em combate desta vez. Apenas mantenha o teu escudo pronto e prepara-te para escapar com um passo sombrio. Os goblins do 16º andar sabem como lançar ataques de emboscada. Eles também disparam flechas secretamente, escondidos. No momento em que as palavras terminam, o som nítido de uma flecha ecoa. Como assassino, John reage extremamente rápido e apanha a flecha. Ao mesmo tempo, dezenas de goblins avançam de diferentes direções. Joe Yuki usa imediatamente o passo sombrio para o lado. John defende-se de todos os ataques a uma velocidade extrema e grita: invocador, certifica-te de que te escondes bem. Joe Yuki fica chocado. Os goblins continuam a aparecer. Deve haver quase 50 rodeá-los agora. Nesse momento, Joe Yuki grita alarmado: Almôndega, o que estás a fazer? No momento seguinte, a aura do Almôndega torna-se instantaneamente incrivelmente intensa. O poder concentra-se nos seus pés. O seu corpo já massivo salta para o ar. Os goblins próximos congelam no lugar, sentindo apenas um objeto enormemente massivo a descer de cima. Imediatamente a seguir, inúmeros goblins fogem para trás. Ao ver isto, John, que ainda está a atacar, sente-se confuso. Por que é que estão todos a fugir? Olhando para a enorme sombra no chão, John instintivamente olha para trás. Em apenas um instante, um poder violento como uma pequena montanha desaba sobre os goblins ao redor. Cada ataque do Almôndega liberta um poder como o de uma montanha enorme. Nesse momento, John grita: seu idiota estúpido. Não deixes que os teus ataques me atinjam. Ao ver isto, Joe Yuki também fica chocado. Ele não esperava que o poder do Almôndega de rank R fosse tão aterrador. Sabendo que não podem lutar em combate corpo a corpo, os goblins começam a usar zarabatanas para ataques furtivos. Flechas como uma tempestade de chuva atacam instantaneamente o Almôndega. Mas o Almôndega diz com uma voz rouca: estes ataques fazem muitas cócegas. São desconfortáveis. Ele então ignora completamente os ataques dos goblins e avança pela horda de goblins como um moedor de carne. Neste momento, Joe Yuki mal consegue acreditar. Se um rank R tem tanto poder, ranks mais altos não seriam inimagináveis. De volta ao quarto, o Almôndega pega em frango frito. Esta é a comida mais deliciosa que já comi. John grita: seu idiota. Comeste todo o meu frango frito. Almôndega, por que é que o teu frango frito é tão picante? Neste momento, Joe Yuki entende que o Almôndega é de facto uma pessoa verdadeiramente gentil e boa. A partir de agora, temos de trabalhar arduamente juntos. O Almôndega diz: deixe-me frango frito comestível e deixe-me a vida.
Permanecerei leal a ti. No momento seguinte, John ataca o rosto do almôndega. Idiota! Não é cozinha comestível. Chama-se frango frito. Joe Yuki repreende com raiva. O almôndega é apenas uma criança gentil. Não o chateis mais. No dia seguinte, o aviso anuncia a entrada no 17º andar com atributos físicos melhorados. Joe Yuki exclama surpreendido. O meu corpo na Torre Negra é perfeito demais. Sinto o poder a crescer dentro de mim. Não me consigo conter. Acho que já posso juntar-me à batalha. No entanto, os dois agem como se não tivessem ouvido as palavras de Joe Yuki. Eles concordam unanimemente que o invocador deve ficar obedientemente na retaguarda e deixar a luta para eles. Missão do 17º andar, eliminar guerreiros Goblin. O 17º andar já não tem aqueles goblins amadores, mas sim guerreiros Goblin bem treinados. Quando os viu nos fóruns, não ficou chocado, mas ao vê-los pessoalmente, a sensação de opressão é verdadeiramente espantosa. A estratégia nos fóruns é atrair os goblins para a retaguarda e depois tentar derrotá-los um por um. Esta estratégia é muito segura, mas consome muito tempo. Mas eu tenho o almôndega. Vamos derrotá-los de frente. Ao ouvir isto, o almôndega liberta o seu poder sem hesitação. Joe Yuki sente-se encantado. Ter um companheiro adicional traz verdadeiramente paz de espírito. Ao verem isto, os goblins gritam. Os goblins, originalmente em pânico, formam imediatamente uma formação de batalha. Lanças à frente. Mas a defesa do almôndega é extremamente aterrorizante. As lanças são como brinquedos diante dele. Num instante, os gritos dos goblins enchem a floresta. Almôndega não mostra sinal de parar enquanto avança por toda parte. Ao lado dele, o rosto de Joe Yuki está cheio de entusiasmo. Almôndega é realmente o melhor. O poder de combate do almôndega é como um canhão contra uma bicicleta. Logo, o aviso anuncia que o andar 17 foi concluído com sucesso com sua classificação S++. Ao ouvir o aviso, o rosto de Joe Yuki está cheio de entusiasmo. Ao lado dele, John exclama em choque. Eu só me distraí por um momento e o almôndega já terminou a batalha. No dia seguinte, o andar 18 exige matar 30 assassinos goblins. Olhando para os goblins cobrindo as montanhas, Joe Yuki tem um mau pressentimento, mas eu tenho o almôndega. No momento seguinte, ele ordena que almôndega os esmague. Inesperadamente, os assassinos goblins possuem habilidades de furtividade. O poder do almôndega parece atingir algodão. É difícil pegar os goblins. Não importa quantas vezes ele tente, os goblins se esquivam facilmente. Ao lado dele, Joe Yuki se sente impotente. Isto é um contra-ataque. Ele pensou que seria fácil, vendo os ataques do almôndega errarem todas as vezes. Nesse momento, John ri. Desta vez, eu devo brilhar. As técnicas de furtividade desses goblins são como se exibir na minha frente, que sou um especialista. Em pouco tempo, John parece saber as posições dos goblins e os mata por toda parte. Vendo isso, Joe Yuki exclama, verdadeiramente um assassino de nível mestre. Tão impressionante. Joe Yuki pensa consigo mesmo que provocar John deliberadamente o torna muito mais comprometido em concluir a Torre Negra. Depois que Almôndega se juntou às batalhas, John começou a relaxar, mas ao ver Almôndega ser contra-atacado, John fica animado. Um flash de luz azul passa. O nível de Joe Yuki chega a 18. A cada nível ganho, ele pode sentir seu corpo se tornando tremendamente aprimorado. Sinto que posso lutar ao lado deles novamente. Antes de entrar no andar 18, eu pesquisei especificamente a estratégia do andar. Atualmente, o nível da habilidade de furtividade do assassino Goblin é baixo. Se eu observar com atenção, devo ser capaz de detectá-los. Eu treinei extensivamente nos andares anteriores. O passo sombrio deveria ser suficiente para lidar com criaturas tão furtivas, mas no momento seguinte, ele não consegue frear e avança direto para um Goblin. Uma cena muito dramática se desenrola. Sua arma atinge diretamente o Goblin. O aviso anuncia simultaneamente a morte de um Goblin. Joe Yuki mostra um sorriso sem graça e diz, tudo correu exatamente como eu planejei. No entanto, no momento seguinte, ele sente uma onda de presença perigosa. Um assassino Goblin já atacou por trás. Nesse momento, John está matando assassinos Goblins não muito longe. Logo, contagem de mortes 25 alcançada. Contagem de mortes 27 alcançada. Quando Almôndega termina suas mortes, restam apenas os dois últimos para completar a missão. Nesse momento, John mostra uma expressão confusa. Para onde foi o invocador? Nesse momento, um som nítido do escudo de energia ecoa. O assassino da emboscada é arremessado a vários metros. Joe Yuki mostra uma expressão assustada. Ainda bem que tem o escudo, senão eu estaria acabado. Nesse momento, dois assassinos goblins começam a atacar Joe Yuki de ângulos diferentes. Joe Yuki não mostra pânico e observa calmamente. De repente, ele sente a velocidade do Goblin diminuir.
Ele parece conseguir ver claramente as trajetórias de movimento do Goblin. Ele então ataca os Goblins. Aos seus olhos, a velocidade deles se torna lenta. Quando ambos são mortos, o aviso anuncia a conclusão bem-sucedida com uma classificação S++. Nesse momento, John grita, Invocador, você está bem? John, estou aqui. Eu matei 2 Goblins sozinho pela primeira vez. Ouvindo isso, John grita, Invocador, eu sou desqualificado. Eu deixei você lutar contra monstros. Nesse momento, o anúncio de S++ soa novamente. Todos fora da Torre Negro recebem. Até o presidente da Associação do Despertar mostra entusiasmo. Esse cara conseguiu S++ 2 dias seguidos. Joe Yuki é do tipo muito tímido. Nossa associação precisa cuidar dele com cuidado e não pode deixar que outros saibam sua identidade. Nesse momento, as notícias lá fora estão em alvoroço, relatando que o andar 18 recebeu outra classificação S++. O mundo inteiro está curioso sobre a identidade do jogador. Nesse momento, Joe Yuki olha para o John taciturno. John, se você tem algo a dizer, apenas diga. Normalmente, você é muito tímido, mas tenho que dizer que seu talento para aprender habilidades é muito forte. A maioria das pessoas precisa de pelo menos meio ano para aprender o passo sombrio, mas você levou menos de um mês. Ouvindo isso, Joe Yuki mal pode acreditar. Como eu sou tão excelente quanto você diz? Na realidade, seu coração floresce de alegria. John não está brincando. Agora há pouco, Joe Yuki entrou em um estado estranho. Nesse estado, seus movimentos de abate foram quase perfeitos. O que mais preocupa John é que o invocador experimentou a emoção do combate e começará a gostar de batalhas perigosas. Invocador, por favor, prometa-me ficar longe do perigo o máximo possível. Não se coloque em situações perigosas. Eu não quero perder o invocador novamente logo após ser invocado. Almôndega, no entanto, sorri e diz, isso não é realmente um grande problema. Ouvindo isso, John grita, se o invocador morrer, nós desapareceremos novamente. Seu idiota que só sabe comer. Você quer desaparecer? Ao lado deles, Joe Yuki grita, minha casa. Invocação cancelada. Vocês dois voltem primeiro. Aquele era o meu quinte favorito, e se foi assim. Desde que se tornou um jogador, ele não visita a casa de seus pais há muito tempo. No dia seguinte, Joe Yuki chega à casa de seus pais. A voz de seu pai vem de dentro. Joe Yuki, entra. O pai dele diz com um sorriso. Deverias vir ver-me mais vezes. A mãe dele diz que agora o Joe Yuki está a sustentar a família toda. Olhando para o estado ferido do pai dele, provavelmente levará muito tempo a recuperar. Ele então ampara o pai e pergunta, o meu irmão não está em casa hoje? O teu irmão foi às compras. Um momento depois, o pai dele diz, não te pressiones tanto. Joe Yuki diz hesitantemente, seria tão bom se eu despertasse. O pai dele bate na mesa e diz em voz alta, tu despertaste? O pai dele então ri-se. Se pudesses entrar na Torre Negra, eu podia ir comprar bilhetes da lotaria hoje. Parece que o pai dele não acredita que ele despertaria. A mãe dele pergunta, não tens de trabalhar hoje? Joe Yuki diz que está de folga hoje. A mãe dele sorri. Ficas especialmente nervoso quando mentes. Bem, tu és meu filho e eu confio em ti. Mas não peças dinheiro emprestado a agiotas se ficares sem dinheiro. A mãe dele é do tipo íntegro e corajoso. No trabalho, um cliente pediu-lhe para limpar os dejetos de um animal de estimação. Ela recusou o pedido e perdeu o emprego. O pai dele é um homem tímido. A sua única ação corajosa foi pedir a mãe dele em casamento. Ainda não é apropriado contar-lhe sobre o meu despertar. Antes de sair, o irmão dele olha para o dinheiro para as despesas que Joe Yuki deu. Ele diz desajeitadamente, obrigado. Joe Yuki entende que, por estar a carregar o fardo de toda a família, todos se sentem um pouco envergonhados. Vendo isto, Joe Yuki dá uma palmadinha no irmão. O meu trabalho está a correr bem agora. Não te preocupes. Um momento depois, na loja da Associação de Despertar. Depois de ver a sua família, ele sente cada vez mais que deve protegê-los bem. De repente lembrei-me que o supervisor me disse para o procurar, mas não quero incomodar, eu tenho a pulseira de barreira de energia. Mas quanto mais altos os andares, mais medidas defensivas preciso. A funcionária diz que este é um escudo de ranqueia com o preço de 100 milhões e um. Só depois de me tornar um jogador é que descobri que este equipamento é ridiculamente caro. Ele então coça a cabeça. Isto é demasiado caro e demasiado pesado. Ao ouvir isto, a funcionária sorri e recomenda. Este escudo de pulso redondo é leve e acessível. A sensação ao usar é muito boa, sem qualquer sensação de peso. Ele acaba por gastar 40 milhões de won para o comprar. Lidar com mulheres bonitas parece demasiado difícil. Ele então pensa que é hora de voltar. Neste momento, um homem lá fora inicia uma conversa. Acabaste de despertar, certo? Eu também sou um jogador.
O meu nome é Choi Ho-seo. Estou atualmente a subir o andar 30. Joe Yuki diz, eu estou apenas no andar 10. Fico feliz por fazer amizade com jogadores. Podes falar comigo se tiveres alguma dúvida no futuro. Ele então diz, tenho grandes esperanças em ti. Eu também preciso de dar uma olhada na loja. Adeus. O nível atual dele é 19. Ele devia comunicar com o John sobre os preparativos para limpar o próximo andar. No momento seguinte, ele inicia a invocação. John chega em pânico e olha para Joe Yuki à sua frente em choque. John, o meu escudo parece bom? Eu sabia. Invocador, queres juntar-te à batalha outra vez? Eu não quero perder-te como meu invocador. John, não sejas tão negativo. Prometo-te que não serei tão impulsivo. Invocador, se algo correr mal, sacrifica-me a mim e ao almôndega. No momento em que as palavras são ditas, John sente uma fragrância. Invocador, então não serei educado. Isto é delicioso demais. Mas assim que John está prestes a comer, ele sente uma presença hostil. Invocador, tens algum inimigo? Joe Yuki diz, claro que não. Mas como assassino, John sente claramente a intenção de matar que emana do lado de fora da porta. Estás a dizer que a intenção de matar do lado de fora da porta? Alguém me quer matar? John, esconde-te agora mesmo. Ao mesmo tempo, Joe Yuki ativa a barreira de energia. No momento seguinte, a porta é arrombada com um pontapé. Joe Yuki não entende quem o quer matar. Uma figura aparece lentamente. Joe Yuki, olá. Joe Yuki mal consegue acreditar. Como pode ser tu? Aquele homem que ele conheceu em frente à loja? Podes guardar a arma? O homem grita, entrega todos os teus itens de jogador. Joe Yuki diz baixinho, é melhor não apontares uma arma para mim. Por que não deveria apontá-la para ti? Estou aqui para te assaltar. Atrás dele, John levantou silenciosamente o seu punhal.